ainda na faculdade, conheci o mercado financeiro, mini índice, day trade, né? Conhecido pelo pessoal. E eu estudei por uns 7, 8 anos. Eu parei de trabalhar de garçom para vender rosa e parei de vender rosa quando eu conheci o mercado. Então, assim, eu quero trabalhar um pouquinho menos, sempre um pouquinho menos. E aí, estudei bastante, conseguia fazer uma grana, no final do mês conseguia pagar as contas. Às vezes ficava negativo, porque é volatilidade do mercado, né? E aí, a praia também, já que na praia, por exemplo, eu consigo fazer R$500 num dia, se eu tiver uma perda hoje no mercado, em tese, indo para a praia, eu consigo recuperar, né? E pensando sempre no lucro, eu vou para a praia. Se der certo, no mercado eu vou ter mais lucro. Mas também não deixo de ir para a praia, porque vai alimentando, né? Sim. Interessante, hein? Então, um empreendedor aí que veio para o mundo dos concursos públicos, né? Antes de chegar nos concursos públicos, então, você já fez um monte de curso aí, você já se especializou em um monte de coisa. Já fiz muita coisa, muita coisa. E você, todo esse tempo, você morou sempre na casa de alguém? Então, na República, durante a faculdade, né? Aí, em Ubatuba, na casa que hoje é da família da esposa desse meu amigo. Esse meu amigo é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Aí quando ele falou, pai, mãe, eu vou me casar com a Carol e quero morar em Ubatuba. Aí os pais dele vieram para Ubatuba. E aí eu passei a ficar na casa dos pais dele. Então, eles estão lá até hoje? Estão morando lá? Sim, meu amigo está casado. Meu amigo, esses são meu os pais irmão, que não né? desgrudam do filho, né? Cara? Sim, são pais excelentes, estão sempre próximos do filho. Que legal, E aí meu amigo é casado hoje e sempre que eu vou para Ubatuba eu fico com o pai e a mãe dele. Que legal. E os cachorros e os gatinhos, a gente fica lá de boa. Você é da família já. Eu sou agregado, sou adotado, assim. Tive essa felicidade, porque são pessoas maravilhosas. Eu pergunto isso porque eu queria saber como que você fazia para estudar, tendo... porque você tinha facilidade para locais de estudo, é isso que eu quero saber. Por isso que eu estou te perguntando isso. Em 2021, quando eu estudei um pouquinho mais para o TJ de 2021, que era Ubatuba, inclusive, litoral, se eu não me engano, eu morava em Itaquera. Eu advoguei um ano ali em Itaquera, aqui na capital. E como eu morava sozinho na casa dos meus avós, meu avô sempre foi pedreiro, então ele tem mais de uma casa, em São Carlos e aqui na capital. E eu morava sozinho ali, nessa casa aqui em Itaquera, Vila Carmozina ali. E aí eu chegava do escritório e estudava. Mas, como eu disse, eu não tinha o conhecimento do edital. Eu lembro que eu comprei o livro do... acho que é Fernando Pestana, livro de português, Gramática para Concursos. E eu falei, eu quero aprender tudo. Eu abri na primeira página do livro e comecei a estudar regras de acentuação das palavras. Só que não cai no TJ. Então, assim, eu estava estudando, mas não estava no caminho correto. E aí, informática, não tinha muito acesso... matemática também, dificuldade normal do brasileiro, né? Aí eu prestei o de 2021, não fui muito bem. Então eu estava sozinho em casa ali e estudava. Aí eu terminei esse concurso de 2021, eu ainda estava na vibe do mercado financeiro, né? Já estava há alguns anos, eu acreditava muito. Passou o concurso, eu continuei estudando para o mercado. Então, na advocacia, eu trabalhei para um escritório, entrava uma graninha, eu destinava para o mercado financeiro. Tanto que no escritório eu ficava... meio que não posso, não deve ser feito isso, né? Mas eu ficava um olho aqui no processo que eu tinha que fazer, um olho no gráfico do mercado. Na bolsa. Mas assim, conseguia fazer o serviço bem feito, obviamente. E aí o tempo passou, 2021, 2022, final de ano eu sempre ia para a praia. Eu tinha esse acordo também com o escritório. E aí tipo assim, tem alguma coisa mais burocrática, mais chata que ninguém quer fazer? Manda para mim que eu faço de lá. Você fazia praia. No home office? Tipo, é um home office, né? Eu nem aparecia mais no escritório. Isso foi de 2021 para 2022. Aí, 2022, eles me fizeram uma proposta para eu ficar no escritório e eu não quis, porque eu acreditava mais no mercado financeiro. Falei, não, eu vou ficar no mercado. Eu tinha acabado de chegar da praia, estava com uma grana guardada. Então, falei, bom, eu vou ficar. Se der errado... final de 2022 está logo ali, eu volto para a praia de novo, trabalhando e levanto a grana de novo. Aí, 2023, abriu o TJ de novo, né? Como eu falei. Sim. E aí, nessa época, foi quando? 2022, início de 2022, eu também comecei a namorar.
E ela é de São Caetano, mais velha do que eu, já estruturada, com família e tudo. E eu em Itaquera, ela em São Caetano, ela falou, ó, vem aqui, mora comigo. E aí nós trabalhamos juntos, ela é veterinária. Então eu passei a ser também auxiliar de enfermagem dela, eu era o estagiário dela, vamos dizer assim, né? Auxiliando no... Ela atende home office, desculpa, Home a care. domicílio, home care, isso. E aí eu passei a acompanhá-la. Então, em vez dela pagar um estagiário, ela não me pagava diretamente. Eu estava na casa dela, enfim, não tinha um gasto, né? Vamos dizer assim. E sempre me apoiou bastante. Então, ó, estuda. Aí o edital estava aberto, 2023. Aí eu fiquei estudando. Tem um atendimento. Eu ia para o atendimento, voltava. Às vezes eu conseguia estudar bastante no dia, às vezes não estudava nada, porque era São Caetano. Aí tem um atendimento lá no Butantã. Depois tem que ir Ermelino Matarazzo. Num dia chuvoso de São Paulo, vocês sabem muito bem que... Sim. Então, eu tive essa facilidade no estudo de local, e tanto quando eu estava em Itaquera sozinho, tanto quando eu fui morar, no caso, com a minha ex-namorada. É interessante porque você a todo tempo estava em algum lugar fazendo alguma coisa, né? Você nunca estava parado, né? Não, sempre fazendo alguma coisa. Então, digo isso porque, assim, querendo ou não é fácil você focar no concurso público acontecendo tudo isso com você. Por isso que eu te perguntei isso. Porque pensa só, cara, cada hora você estava fazendo alguma coisa e ainda tinha o concurso público. Por isso que eu te perguntei, a sua dificuldade para você conseguir focar no concurso era gigantesca, cara. Sim, e eu também, em 2021, 2022, não tinha esse foco, né? Eu fui ter o foco, de fato, em 2023, com o edital da Capital aberto. Foi o que você bateu na trave. Né? Porque foi 78 a nota de corte da Capital, foi bem baixa. E eu fiz 74, se eu não me engano, ou 73. Eu falei, putz, tá quase ali, ó, vou continuar. Aí veio o Grande São Paulo, só que o Grande São Paulo, a nota de corte foi 84, 85, ali pra região São Caetano, Santo André. Região muito difícil, boa, né? Cara, região ali difícil. é bem concorrido. Uma pessoa muito bom. forte ali. Sim. Então aí 2022, eu ainda não estudava para concurso. De 2021 para 2022, eu cheguei da praia, eu tava namorando. Aí fui morar na casa dela. Fiquei focado no mercado financeiro. E ajudava nos atendimentos. 2023 saiu, eu voltei da praia de novo, de 22 para 23, eu voltei da praia com uma graninha no bolso. E aí saiu o edital. Eu falei, bom, agora eu vou estudar. E aí foi aí então que eu comecei a estudar, 2023. O relacionamento terminou em 2023 e aí eu fui para Ubatuba. Em 2023 nós tivemos muitos feriados prolongados, onda de calor. Então assim, em setembro eu já estava na praia. 2023, já estava na praia trabalhando, setembro, outubro, novembro, onda de calor, feriado prolongado e olá. E ganhando uma grana. Ganhando uma grana. Aí o que eu fazia? Aí eu estava 2023, isso, final de 2023. Aí eu já estava focado no TJ, né? Já tinha prestado TJ Capital, Grande São Paulo e o TJ Militar, pré-escrevente. E aí o militar foi em setembro, se eu não me engano. E aí o relacionamento terminou, eu falei, vou ficar na praia. E aí a rotina foi literalmente essa. Eu acordava e ia pra praia, ali novembro, dezembro, janeiro, ia pra praia, trabalhava, chegava em casa, tomava café, tomava banho, dormia ali de umas 6 até umas 8 da noite, das 18 às 20, jantava e estudava até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, tipo, não saía. Vou no restaurante. Não. Vou tomar um sorvete. Não. Você tinha que poupar, né, cara? Tinha que poupar e tinha que estudar. Eu estava totalmente focado no concurso. Porque Capital e Grande São Paulo e TJ Militar me mostraram que eu tinha alguma coisa ali, que eu poderia conseguir. Sim. Então eu coloquei isso na cabeça. Eu não vou fazer mais nada além de trabalhar na praia, guardar minha grana e estudar. Aí eu estudava das 20 até meia-noite, 1 hora da manhã. A ficha começou a cair, então. A realidade começou, né? Sim. Acho que a realidade bateu no resultado da Capital. Que eu vi que eu acertei 74. Falei, cara, eu preciso continuar estudando. Que foi, de fato, quando eu foquei, sentei, estudei, olhei o edital com calma. Falei, vou estudar o que está no edital. O que não está no edital, eu estudo no futuro. Sim. E você estava na casa dos pais do seu amigo? Isso, do Galvão e a Jânia. Lá em Ubatuba.
Eu saí de São Caetano, fui para Ubatuba, final de 2023. E você falava pra eles, ó, você desculpa aí, eu vou ficar lá no quarto, lá, preciso estudar. Porque às vezes você tem que ficar fazendo sala, tal, por mais que você goste deles, tal, eles gostem de você, Não, mas... eles super apoiam o estudo, né? O Douglas, meu amigo, sempre foi um ótimo aluno, sempre foi muito estudioso. Os pais sempre apoiaram o estudo. A Jânia fica ali na rotina dela, o Galvão também com a rotina dele, e eu sempre chegava, hoje a praia foi muito boa, tal. Ia no mercado comprar alguma coisa para casa, e aí tomava banho, entrava no quarto E ficava lá. e ficava lá estudando.